A luta por direitos iguais uniu mulheres em toda parte do mundo ao longo dos séculos. E é dentro desse contexto que surge o movimento feminista, que tem grande importância nas conquistas alcançadas por elas na sociedade. Mas até os dias de hoje, o assunto divide opiniões. Há quem defenda que o feminismo não prega a igualdade, mas a dominação das mulheres sobre os homens, que seria o contrário de machismo. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe a professora e pesquisadora da UFPB, Glória Rabai. Ela é doutora em Ciências Sociais e participa do movimento feminista há mais de 30 anos. Você de casa acompanhando a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Professora Glória, também muito bom tê-la aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Professora, eu quero começar com uma pergunta ampla demais, mas para a gente poder partir para esse debate. Como é que a gente conceitua feminismo? Que movimento é esse? Bom, é muito simples. Para mim, o feminismo é um movimento que luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, simples assim. É fácil de definir assim. Para mim, é só lutou pelos direitos iguais entre homens e mulheres, lutou para que as relações de gênero sejam baseadas numa igualdade, na justiça. Para mim, isso é feminismo. Tem muita gente que não encara o feminismo como essa luta por direitos iguais, né? Acham que é, na verdade, querendo vantagens para as mulheres. Existe esse pensamento, de fato? Com certeza. Apesar do feminismo já ter mais de 100 anos, né, ainda hoje há pessoas que não só acreditam que o feminismo quer tirar vantagens, como acreditam que o feminismo é um movimento prejudicial à sociedade, à família, na medida em que contraria o que para essas pessoas seria princípios legítimos, naturais, até divinos, de obediência da mulher ao homem ou da superioridade masculina em relação às mulheres, né? Deixa eu já colocar a repórter Sueli Gonçalves nesse debate. Ela tem uma pergunta. Vamos assistir. A gente sempre escuta as pessoas falarem que a questão do machismo é ruim, que o machismo tem que ser combatido, mas parando para analisar o feminismo, ele não seria o contrário do machismo? Sendo assim também, não seria algo ruim? Essa pergunta que a Sueli faz, muita gente se questiona, professora. Muita gente acha que feminismo é o contrário de machismo. É? Para mim não é, né? E se você pegar até a definição clássica num dicionário como o Aurélio, que é o nosso dicionário talvez o mais famoso, ele vai pegar essa definição. O feminismo é um movimento social que luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. O machismo é um comportamento social baseado na tradição e na crença de que os homens são superiores às mulheres. Então, eu acho que a definição por si só já explica que não é uma oposição. O movimento feminista, apesar de ter sido acusado por diversas fontes, né, de ser um movimento que busca, na verdade, inverter os papéis e passar a mandar nos homens, na verdade, o movimento feminista sempre almejou a igualdade de direitos, o fim da hierarquia masculina sobre as mulheres e as mesmas oportunidades para trabalhar, para viver, para estudar, para se relacionar entre homens e mulheres. Nós queremos a igualdade, propagamos, lutamos por isso. Recentemente teve um caso de uma lutadora de UFC australiana, que é a Becky Rawlings. Ela usou as redes sociais dela para criticar o feminismo, né? Ela chegou a xingar o feminismo e dizer que acreditava em direitos iguais para todos, não só para as mulheres. De certa forma, ela acaba sendo feminista, pela explicação que a senhora está dando a gente até o momento, né? Se ela quer direitos iguais para todos, ela acaba sendo feminista sem saber. Mas eu observei a repercussão nas redes sociais dessa atitude dela, muita gente concordando com ela, muita gente criticando o feminismo e dizendo, não, tem que ser direitos iguais para todos. Quer dizer, tem aí um desconhecimento da sociedade sobre o real conceito de feminismo? Eu acho que tem uma grande contradição, né? Porque eu acho que todas as pessoas que se dizem defensoras dos direitos humanos,
pegando ou não a bandeira do feminismo, ela está defendendo a igualdade de direitos entre homens e mulheres e, por definição clássica, ela seria feminista, né? Embora não se diga, não se assuma, mas qualquer pessoa, da mesma forma que se eu sou contra a hierarquia dos brancos sobre os negros ou sobre qualquer outra raça, né? Que é um conceito bem complicado, já que raça não existe, raça humana é uma só, mas nesse sentido eu posso dizer que eu sou ativista da luta antirracista, mesmo que eu não diga que sou, mas se eu não concordo com essas práticas, eu sou mesmo que eu não diga. Da mesma forma que uma pessoa que luta pelos direitos humanos, ela é a favor do feminismo, mesmo que ela não saiba disso, né? Mesmo que ela, já na medida que ela não comunga com a desigualdade de direitos entre os seres humanos. Então, realmente há um equívoco nisso, nessas pessoas que consideram que o feminismo está querendo substituir o machismo, né? Agora, o movimento feminista, ele atrai muitos opositores, né? Entre eles aqueles que até hoje professam, defendem realmente que Deus criou o homem superior à mulher e assim deve ser. E todos aqueles que contrariam esse desejo estariam contrariando o desejo maior, né, do ser maior. E nesse sentido são opositores raivosos do feminismo. Então, existe realmente disso, né? Da mesma forma que existem mulheres que vão dizer, eu não sou feminista, eu sou feminina, porque ainda se atribui ao feminismo características dadas nos anos 70, sei lá por quem, de que todas as feministas necessariamente são velhas, gordas, mal-humoradas, mal-amadas, não gostam de homens. Isso faz parte de uma grande mentira falada na sociedade o tempo inteiro para desacreditar esse movimento, que foi um movimento muito importante no século XX e eu considero que ainda é um movimento importante na medida em que as mulheres ainda precisam conquistar muitas coisas. É o feminismo, então, responsável por essas grandes conquistas ao longo das últimas décadas em legislação, em pensamento da sociedade, mudança de pensamento mesmo? Olha, tem um grande filósofo espanhol chamado Castells, e tem outros, mas para não ficar citando aqui, que diz que o movimento feminista foi o maior movimento do século XX, maior do que os movimentos revolucionários que instituíram o socialismo em alguns países. Isso porque o feminismo, mesmo sem ter um grande partido, sem ser um grande movimento organizado, ele conquistou corações e mentes de tantas mulheres que nem se dizem feministas, que ele acabou transformando a sociedade na sua base. A família de hoje não é a família de 30 anos atrás. A família que hoje está se constituindo, pai, mãe, ou não, ou mãe, mãe, pai, pai, enfim, todos os modelos de família. Hoje eles se relacionam, essas famílias se relacionam de forma muito diferente das famílias que se relacionavam há 30 anos atrás, onde a hierarquia, o mando, a obediência, Então, eu acho que todos esses valores que democratizam as relações humanas têm a influência do feminismo. E, nesse sentido, a legislação, o mercado de trabalho, a cultura mesmo. Hoje é muito difícil ver um jovem que pense igual pensavam nossos avós a respeito das relações homens-mulheres, a respeito do exercício da sexualidade. E tudo isso foram bandeiras do movimento de mulheres. Não necessariamente dos grupos feministas, mas influenciado por eles, né? Porque a gente diz assim, mas nós feministas, ativistas do feminismo, assim, mas nós somos tão poucas e nos atribuem tantas coisas, né? A destruição da família, tem gente que diz assim que até a bandidagem é porque não teve mãe para educar, que as mulheres estavam no mercado de trabalho. Então, quem tem boca diz o que quer, né? Infelizmente, quem tem ouvido também ouve o que quer, o que não quer, mas Então, houve muitas transformações na sociedade relacionada a essa revolução de costumes trazida pelo feminismo. Então, nesse sentido, eu acho que o feminismo contribuiu muito para essas transformações no âmbito da cultura que ocorreram nas últimas décadas na sociedade ocidental. Deixa eu criar uma situação aqui para a gente debater essa questão cultural.
Se uma mulher se veste com uma saia muito curta ou um decote, o homem tende a talvez, culturalmente, formar uma imagem dessa mulher que viu ali já passando pela rua com uma roupa considerada vulgar para a nossa sociedade. Não só o homem, como algumas mulheres também podem considerá-la vulgar. E a gente vai discutir também essa questão da mulher. Tem aí um problema, uma questão cultural, professora. Esse homem foi criança e ele cresceu e viveu numa sociedade que atribuiu a ele aqueles conceitos. Ele trouxe para a vida adulta esses conceitos. Então, o feminismo tenta lutar contra isso também? Com certeza. Eu acho que a maior arma do feminismo é a educação, é a divulgação cultural, é o convencimento de mentes e corações para nossas causas, para nossas verdades. Eu até digo assim, você pode achar vulgar. O que você não pode é agredir essa pessoa. Você achar vulgar, está tudo certo. Guarde para si, é problema seu. Você não se aproxime dessa mulher, procure uma, né, para você se relacionar, que você considere melhor. Agora, você não tem o direito de agredir essa mulher por conta disso. Que também é controverso, que é um mito, porque se a gente vê algumas sociedades, como as sociedades do Oriente Médio, a Índia, por exemplo, há um alto índice de agressão às mulheres e nenhuma mulher está de minissaia. Então, mas serve de desculpa para as pessoas agredirem as mulheres. Um decote, uma saia, um batom vermelho, ou estar tarde na rua, ou isso, ou aquilo, outro. São apenas desculpas para as demonstrações de poder, de insatisfação com a liberdade das mulheres. Uma mãe de família, uma profissional que passa o dia fora trabalhando, talvez ela mesma, e a gente traz a discussão para a mulher também, propaga às vezes esses conceitos. Ela mesma talvez tenha ali um desejo de por que não botar uma roupa mais justa e ir ali passear numa praça, na praia, enfim. Mas talvez ela mesma, a mulher, se polde a esse direito, por ela mesma considerar que isso não é roupa de mãe de família, não é roupa de uma profissional que tem um dia inteiro, compromissos. Tem essa questão da mulher também aí, a própria mulher. Com certeza. O machismo, assim como o racismo e outras mazelas sociais, elas estão distribuídas no meio social entre todos nós. Homens, mulheres, velhos, jovens, adultos, brancos, negros. Você pega o machismo, por exemplo, você vai ver a manifestação dele no seu bisavô, mas você vê a manifestação dele numa criança também de 4 anos, que é capaz de reproduzir o que escuta em casa e agredir uma menina, uma amiguinha da escola por conta do sexo, né, por conta do gênero dela. Então, eu acho que esses preconceitos estão muito bem distribuídos, inclusive entre as mulheres. Por isso, quando a gente fala, a gente não tem essa ilusão de que é mulher, entende, não vai reproduzir. Vai reproduzir, sim. Assim como os homens vão reproduzir, como os professores vão reproduzir, como a mídia reproduz, de acordo com a consciência de quem está vivendo aquilo ali. Então, realmente, o machismo ele é divulgado, propagado por toda a sociedade. Aqui e acolá, a gente encontra vozes, né? Ainda bem que hoje, cada vez em maior número, de pessoas que se opõem a esses princípios, a esses valores que, na verdade, subjugam e oprimem metade da humanidade. A gente faz uma pausa rápida aqui, professora, para o intervalo, mas na sequência continuamos esse debate sobre feminismo. A gente volta já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. E em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Debate está de volta e hoje o feminismo está em pauta. Estamos recebendo a professora e pesquisadora da UFPB, Glória Rabai. Professora, deixa eu voltar ali fazendo uma pergunta sobre algumas manifestações de feminismo. A sociedade considera exagerada algumas atitudes, o nu em público ou em igrejas, por exemplo. Como é que a senhora analisa essas manifestações consideradas mais exageradas? Olha, as jovens, né, que estão na Marcha das Vadias, especificamente, que são as feministas que estão radicalizando o movimento e fazendo se refletir sobre algumas coisas que a minha geração, já não estava sendo capaz de fazer refletir, eu acho que elas trazem uma inovação no movimento, né? Elas trazem como se fosse um tratamento de choque. Elas nos obrigam a pensar determinadas coisas que a gente não estava pensando. Historicamente, a sociedade usou muito o corpo da mulher para a sua opressão, para justificar a opressão. Ou seja, esse movimento tem um fundamento exatamente nisso, né? Houve um incidente numa universidade nos Estados Unidos e a segurança da universidade disse, mas também essas meninas vêm para a faculdade com essas roupas. Ou seja, como se a roupa justificasse a agressão que elas tinham vivido. Então, a partir daí, desencadeou internacionalmente esse movimento das vadias, que decide, do meu ponto de vista, enfrentar e chocar a sociedade, dizendo, mesmo que eu esteja nua, você não pode me tocar sem a minha permissão. Não é porque eu estou nua, porque eu estou com os seios de fora, que você tem o direito de invadir o meu espaço privado, o meu corpo. Então, acho que elas trazem essa discussão, que essa discussão esteve sempre presente no movimento de mulheres, meu corpo me pertence, eu tenho o direito de fazer com ele o que eu quiser e você não tem o direito de me agredir por isso, porque ele é propriedade minha. Né? E eu acho que as formas como o movimento feminista antes das vadias estava agindo, não estava mais chocando ou realmente fazendo a sociedade pensar sobre isso. Esse choque foi preciso, então, a senhora Eu considero considera? que sim, é um choque que é preciso. Ou seja, até porque as vadias trazem outros debates, né, a respeito do próprio uso do corpo, que eu tenho o direito de me desnudar sem ser agredida, eu tenho o direito de me relacionar com quem quer que seja, com outra mulher, com outro homem, não importa, não é da sua conta, com quem eu me relaciono e você tem que me respeitar por isso, você não tem o direito de não me respeitar por isso.
E eu tenho e um outro debate também que a Marcha das Vadias traz, apesar dele nunca ter saído de pauta, mas ele também traz com muita força essa história do corpo me pertence, também o debate a respeito do direito ao aborto. Se o corpo me pertence, eu não posso ser punida se eu não quiser ser mãe. Que entra em conflito com questões religiosas, né? Muito profundamente. Né? Então, historicamente, esse tem sido um debate muito forte, uma acusação do que se faz ao movimento feminista, né? Não quererem ser mães, não quererem obedecer, não quererem se submeter às regras. E, diante desse debate, a sociedade tem, há mais de 30 anos, né, que eu estou no movimento feminista, e essa é uma pauta que está sempre na ordem do dia. E a sociedade tem feito questão de não pensar nela, né, de não pensar a respeito das milhares de mulheres no Brasil e no mundo que abortam sob condições desumanas, e a sociedade diz assim, isso não é comigo, isso não é da minha conta. Quando, na realidade, é um comportamento hipócrita, porque é sim de nossa conta quando milhares de mulheres fazem o aborto. É de nossa obrigação protegê-las, garantir a saúde, garantir o acesso a um serviço público de qualidade que respeite essa mulher, né? E que ofereça também a ela condições de fazer escolhas conscientes, porque muitas vezes essas mulheres não tiveram a opção, né, de um programa anticoncepcional seguro. É o que muita gente questiona, inclusive, que deveria se pensar na prevenção para evitar as mortes. Mas todas nós somos a favor questiona. disso. Ninguém é a favor do aborto em sã consciência. Prevenção falha também, professora? A prevenção falha, além de limites culturais mesmo. Muitas meninas jovens que não podem usar anticoncepcionais porque a família pode encontrar uma cartela de comprimidos na bolsa, ou porque vão descobrir que estão transando, ou se descobrir uma camisinha na bolsa, vai ser o escândalo, o fim do mundo. Então, junto com isso, há essa também falsa moral, né, onde nós fingimos que as coisas não estão acontecendo e preferimos fechar os olhos. Porque, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, da Unesco, existe no Brasil quase 1 milhão de abortos por ano. Se nós fôssemos punir todas as pessoas envolvidas em cada aborto clandestino que existe nesse país, a primeira política que a gente tinha que fazer era construir milhares de cadeias. Porque em um aborto que se faz no Brasil, uma mulher faz um aborto, está envolvido ela, o seu companheiro, porque ela não engravidou sozinha, obviamente, e mais uma rede de pessoas. Entra farmacêuticos, entra médicos, entra enfermeiros, fazedores de anjo. Então, há uma rede aí que todo mundo diz assim, não vamos olhar para isso, vamos fingir que elas não existem. De vez em quando a gente pega uma mulher para crucificar, né, para apontar e para jogar pedra, mas, na verdade, esse é um problema de saúde pública corrente, está aí, todo mundo sabe. Eu desafio um adulto a me dizer que nunca conheceu uma mulher que fez aborto. Então, e aí por que isso continua na clandestinidade, se todo mundo sabe que está acontecendo? Por que o governo, a sociedade não garante a essas mulheres o acesso à saúde, né, segura, o acesso a métodos contraceptivos eficazes? Então, há alguma coisa esquizofrênica, hipócrita, que a gente precisa enfrentar para combater essa mazela. O aborto dá um Câmara Debate inteiro. Com a senhora certeza. até já se sinta convidada para uma volta para a gente discutir o aborto. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta sobre o aborto. Muita gente discute o seguinte também, questiona o seguinte. Se temos o direito de fazer o que queremos com o nosso corpo, já há um corpo, uma vida ali dentro da barriga da mulher que não pôde optar por viver, caso ela tenha decidido pelo corpo dela. Como é que o feminismo consegue responder a esse questionamento? Olha, há várias teorias, eu não sou médica, né? Há várias teorias sobre isso, qual é o momento, até que momento é seguro, ou ainda é um embrião sem consciência
sem o cérebro estar desenvolvido, sem sentir de dor, há vários debates. A proposta que existe é que se possa fazer até 12 semanas, que são 3 meses, né? Bom, eu não vou nem entrar nos debates técnicos disso aí, mas... E nem mesmo filosófico. Eu sempre gosto de discutir a partir do seguinte. Existe. Segundo os dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, o aborto clandestino existe. E realiza-se nesse país 1 milhão de abortos por ano. E aí, assim, se é outra vida, se não é outra vida, se ela pode, se ela não pode, esses são debates que a gente faz longe dessa realidade. Porque o concreto existe, está aqui. Vamos fazer o quê? Vamos abandonar essas mulheres, vamos puni-las, botá-las todas na cadeia, vamos continuar fechando os olhos, não existe, que a nossa posição enquanto sociedade hoje é essa. Mas esse fato existe, está aqui. Qual é a sua proposta para isso? Eu sempre pergunto às pessoas, o que é que você propõe para isso? Educação sexual, mas enquanto isso está acontecendo, porque a educação sexual está acontecendo também, né? Mas existe, o fato existe, o que nós podemos fazer diante dele. Eu acho que diante desse aí só tem 2 coisas. Ou a gente discute abertamente, transforma isso num problema de saúde pública e precisa ser corrigido, precisa ser amparada essas pessoas, ou aplique-se a lei. Agora, nem para isso, ou seja, é a hipocrisia. Alguma atitude tem que existir, não é isso? Se aplicar a lei, isso significa construir 1 milhão de vagas num sistema presidenciário falido como o nosso. Completamente inviável, pelo inviável. Que a gente conhece. E quem é que aborta no Brasil? Várias pesquisas têm mostrado. São mulheres populares, donas de casa, mãe de família, que já tem 3, 5 meninos, que não quer mais botar um menino no mundo. Então, essa é a realidade. E isso a gente precisa ter uma proposta, né, para essas mulheres. Enquanto isso, e enquanto feminista, eu estou defendendo a vida das mulheres. Eu acho que elas precisam ser protegidas. Essa realidade exige que a gente tenha uma política social de proteção para essas mulheres. Essa discussão é ótima, a gente faz um programa só sobre aborto. Deixa eu colocar aqui o jornalista Harrison Alves, da equipe de comunicação da Câmara Municipal de João Pessoa, nesse debate também. Vamos ver a pergunta do Harry. Recentemente, dentro do Congresso Nacional, foi aprovada uma lei que torna o direito das mulheres registrarem os seus filhos arregimentados, né, esse direito. Então, o que eu quero saber é o seguinte, dentro do nosso cenário brasileiro, quais leis ainda faltam para assegurar tantos e tantos direitos para as mulheres? Sejam leis, assim, de assuntos tão comuns como registrar o próprio filho, né, um direito adquirido agora, que antes era só dado aos pais, quanto leis mais complexas, que falem de direitos maiores e mais latentes para o público feminino. Tá aí, ele cita uma conquista recente em legislação e deixa essa pergunta ampla. O que é que ainda falta? A gente tem 2 minutinhos só de programa, mas para a senhora explorar. Outra lei muito importante dessa semana foi a lei do feminicídio, né, que considera que é um crime específico contra as mulheres com punições específicas para homens que matam suas companheiras. Não pode ser julgado mais como um crime comum, mas é um crime contra as suas mulheres e implica aí confiança, traição da confiança, né? Eu acho que, fundamentalmente, a gente precisa garantir as leis que existem, né? Mas, sem dúvida, eu acho que no âmbito da saúde reprodutiva, dos direitos reprodutivos, ainda há muito que garantir. E aí que afeta as mulheres também a questão principalmente a história do direito reprodutivo, eu acho que é o que mais, e garantir as leis que já existem. A gente tem leis muito boas já no Brasil para garantir e proteger as mulheres, mas elas ainda não estão totalmente, não são aplicadas, não há fiscalização, não há meios de fazê-las existirem de fato, né? Existem de direito, mas não existem de fato. Tem muita luta, então, ainda do feminismo pela frente. Muita, com certeza. Professora, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Por todos esses esclarecimentos, são sempre muito bem-vindos e portas sempre abertas aqui para a senhora. Obrigada a você.
Muito obrigado mesmo. O Câmara Debate desta semana termina agora. Mas pela internet estamos sempre em contato com você, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo debate.